Queridos, agora vamos para a palavra do Senhor. E está lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Vamos aprender um pouquinho com esse tisbita, homem de Deus, que teve uma passagem aqui conosco pela terra. E Deus amou tanto esse homem que tomou ele para si. Vamos aprender um pouquinho com apenas um pouco da coragem desse homem. Talvez ele sirva de inspiração para nós, no momento em que a nossa geração está tão fragilizada. E vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Agora, Deus, te pedimos que o Senhor seja conosco, derrama, Senhor, inteligência, que essa inteligência possa produzir um fruto e que esse fruto venha dar outros frutos, meu Deus, no tempo certo. Deus, tira de nós todo o cansaço, toda dor, toda perturbação, toda preocupação, todo espírito de opressão nós lançamos por terra na autoridade do nome de Jesus. Queremos estar livres, Senhor, para ouvir a Tua palavra. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Queridos, nós podemos sentar e eu vou resumir essa história para vocês. E hoje nós vamos falar do profeta Elias, grande homem de Deus. Na minha opinião, um dos maiores profetas do Velho Testamento. Um grande homem de Deus, homem destemido, que sabia que um dia iria vir o Salvador que iria pagar um preço alto por cada um de nós. Elias sabia da promessa do Senhor. Elias esteve um período conosco, e um período muito turbulento, onde um profeta precisaria ter coragem, querido. Coragem para poder exercer o seu ministério. O profeta era aquele homem que Deus falava com ele e ele falava com o povo. Ao passo que o sacerdote, o povo falava com o sacerdote e o sacerdote falava a Deus. Os papéis ali eram invertidos. Na hora da peia, o profeta era o que apanhava mais. O profeta, ele era um dos principais inimigos dos idólatras, dos reis, daqueles que não tinham muito compromisso com o povo. E Israel teve uma porção de reis que foram muito duros com o povo. Então, Elias nasceu nesse contexto aí. Elias nasceu nessa situação, depois que Salomão se foi, que o filho de Salomão chegou e começou a fazer torturas na terra. Foi a época em que o profeta Elias, ele esteve conosco aqui, juntamente com o seu discípulo chamado Eliseu, que futuramente se tornou o grande profeta também do Velho Testamento. Elias, ele não era covarde, querido. Ele ouvia a voz do Senhor e ele executava aquilo que o Senhor tinha para ele. Elias não andava só. Ele tinha um homem, um jovem que andava com ele. Elias não andava só, era uma das principais características de Elias. Ele não andava só. Hoje o crente, ele anda só. Ele não quer um discípulo, ele não quer ninguém com ele. Ele anda só. E porque eu não sei, querido, mas ele sabe por que ele anda só. Uma das características de um servo de Deus é andar com uma outra pessoa ao lado dele. Jesus disse: vão de 2 em 2 e caminhe aqui por essas ruas e vão anunciando o evangelho do Senhor. Digam para eles que o reino de Deus já chegou. Não está mais próximo, já está no meio de nós. Mas vão de 2 em 2
Não tinha esse papo do cara ir sozinho. Não dava para ir sozinho. Aqui no bairro tinha um cidadão que ele era um obreiro e ele se levantou sozinho um dia para ir fazer o evangelismo. E ele escolheu a casa de uma senhora para ir. Quando ele chegou lá, já tinha outro obreiro, mais cedo do que ele, sozinho. E quase levou uma briga os dois. Não é evangelho, querido. Evangelho é de 2 em 2. Porque se um cair, o outro levanta. Se um tentar fazer besteira, o outro não deixa. Evangelho é de 2 em 2. E se vai fazer, tem que fazer bem feito. Não dá para ser domingo, 4 horas da tarde, o cara, sai, deixa eu ver aqui um versículo para ver. De repente o pastor me chamou lá na frente, eu não sei de nada, deixa eu olhar aqui. Ele teve a semana todinha, querido, para ver o versículo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 4 horas da tarde que ele vai olhar e diz, cadê minha Bíblia? Aí bate no menino, faz aquela agonia terrível. E ele olha, se eu vou pegar um versículo, porque caso o pastor me peça para ler, eu já tenho aqui um versículo. Ele acha que é o pastor que vai resolver o problema dele. E está errado, querido. Discípulo de Deus, ele é mais do que isso. Ele na segunda-feira, ele já tem que lembrar, eu sou crente. Ele olha para o sol está bonito, brilhando, ele já tem que começar a fazer ali o culto matinal dele. O momento dele com Deus. Ah, pastor, não dá, aqui é uma agonia danada, eu quero orar, o prestamista chega para cobrar a bacia que a mulher comprou e não paga, então é uma situação difícil, eu estou para dar um soco nesse prestamista, porque ele me perturba. E quando ele vai embora, o cachorro late, aí late, a gente tem que amarrar o cachorro para trás, depois vem esse WhatsApp perturbador, que não deixa a gente ficar quieto, o som do vizinho do lado é um som do inferno, e nós estamos aí orando para queimar, e a coisa não vai, pastor, a luta aqui é grande, pastor. Tem tempo, querido, para isso. Existe um tempo para isso aí. Servo do Senhor é 24 horas, querido. Sempre alerta. Sempre atento. Porque o diabo, ele não dorme. Pensa vocês que o diabo vai dormir, vai assistir TV. Não, ele é 24 horas de domingo, ele vai para a igreja para saber o que está rolando, para ele se atualizar. 24 horas, você precisa estar mais esperto que o diabo, para você poder sobreviver nesse mundo, querido. E o diabo é petulante, ele foi lá perturbar o Senhor Jesus. Se foi perturbar o Senhor Jesus, que é o rei do universo, por que não vai perturbar o João da Silva? Então a gente tem que estar atento, queridos, alerta, 24 horas, orando e dizendo, eu sou crente. Eu estou ativo e não deixar para vir na hora do culto. Na hora do culto, eu vou dar uma estudada aqui, porque não existe isso. Depois está na pena, não sabe por quê. Está errado, querido. Está errado. O cara dá privilégio para cachorro, dá privilégio para gato, dá atenção para o peixe de estimação dele, dá atenção para tudo, menos para Deus. Aí é que ele vai lembrar que ele é crente. Na hora do pega para capar, quando o avião está querendo cair, é que ele vai lembrar que Deus existe. Na hora que o negócio está rochando, ele vai lembrar que Deus existe. Mas isso não era com Elias. Elias não era assim. Quando disseram, vai haver um festival de Baal e a festa vai ser louca, Elias foi para lá. E Elias subiu e disse, daqui a 3 anos não vai cair uma gota d'água. Porque Baal era o Deus da água, o Deus da colheita. Elias disse, daqui a 3 anos não cai uma gota d'água. E o povo lá ficou irado com Elias.
E olha que não foi ímpio, não, foi crente. Crente ficou irado com Elias, disse: não é possível. Vamos matar Elias. Vamos acabar com Elias. E ali ficou 3 anos sem chover. Um dia houve uma festa, e uma festa grande, se reuniram muitos sacerdotes de Baal. E Elias foi de penetra, disse: eu vou estar lá na parada. De penetra ele foi: vou lá ver essa festa de perto. Cidadão crente disse: vou para Parintins ver essa festa para repreender esse boi. Voltou de lá, o boi converteu ele. Já veio com a camisa vermelha. Cara, vai pro carnaval distribuir água, diz: eu vou distribuir água lá pro pessoal. E ele volta de lá chumbado. O carnaval engoliu ele. Por quê, pastor? Fraco, querido. Ele achava que ele poderia lutar com uma força maior do que ele, e ele não conseguiu. Esse tipo de coisa, Jesus disse que só se quebra com o que, queridos? Com jejum e o que mais? Eu não ouvi. Jejum e o que mais? Isso, querido. Jejum e oração. E aquela oração mesmo firme. Não é aquela oração de água, não. É oração mesmo firme. Tem gente que ora para Deus tirar, mas ele não quer que Deus tire. E ele começa: Senhor, tira essa aranha da minha vida. Tira essa aranha da minha vida. E Deus vai tirar. Ele diz: mas tira essa aranha, Senhor. Ele não quer tirar a aranha. Então, querido, tem coisas que é só com jejum e oração. Elias vai para aquele local ali, e os ajudantes de Baal fizeram um altar muito grande. E Elias prepara ali um altar para o Senhor, o Deus de Israel. 3 anos sem chuva. 3 anos sem chuva. E os sacerdotes de Baal oraram, pularam, fizeram o que puderam, mas Baal não recebeu o sacrifício, não teve como receber. Não tinha fogo, não tinha nada, estava tudo bichado. E Elias ali ficou deitado, olhando a presepada. Então depois Elias pegou o holocausto que ele tinha feito e mandou jogar água em cima. Disse: joga água. Jogou água na lenha, querido. E o cara disse para Elias: mas Elias, vai pegar esse fogo com água? Jogue a água, rapaz. E jogaram água, e mais água. E a Bíblia diz que Elias orou, e desceu fogo do céu, queridos, e consumiu todo o holocausto ali. Todo o holocausto. E os discípulos de Baal ficaram envergonhados. E Elias ali esnobou daqueles homens ali e mostrou para eles que só o Senhor pode mudar a situação, poderia mudar a situação naquela época daquele povo. E depois que o holocausto foi consumido, Elias vazou. Foi para o deserto. A conversa chegou lá na rainha, aliás, no rei, mas o rei não mandava nada, era um barriga branca. Quem mandava era a mulher. Presta atenção, quem mandava era a mulher. E chegaram com ela e disseram: Dona Jezabel, Elias, o tisbita, humilhou e matou muito dos sacerdotes de Baal. E ela pergunta: tu viu isso, Acabe? Ele disse: eu vi. O rei: eu vi. O rei mole. Ela disse: então mande publicar no jornal, no portal do Holanda aí, que amanhã
por esse mesmo horário, eu vou arrancar a cabeça de Elias, assim como ele fez com os meus discípulos aí. E a Bíblia diz, queridos, que a notícia chegou até Elias. A notícia chegou até o homem de Deus. E ele teve medo. Medo. Por quê, pastor? França, ele é humano, querido. Elias era humano e ele temeu. Então Elias caminhou 10 quilômetros. 10 quilômetros. Deitou embaixo de uma árvore frondosa. Ele ali deita e ora e diz: Senhor, os meus dias já terminaram. O que eu tinha de fazer aqui eu já fiz. Agora eu quero que o Senhor me leve, porque eu não vejo mais prazer nenhum em estar aqui. E ele dormiu, queridos. Então a Bíblia diz que o Senhor veio à presença de Elias e trouxe para ele água e pão. Pão quente, querido. Quentinho. E ele acorda Elias ali. Come e bebe, Elias. E vai a uma viagem. E Elias comeu e bebeu. E a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias. Daquele pão e daquela água, Elias teve força para caminhar 40 dias. O cara come pão com café de manhã, leite. Ele caminha meio quilômetro, ele já bota a língua pro lado de fora e diz: eu tô cansado. Para mim não dá, pastor. Para mim não dá. Tô cansado. Eu não sei se é essa barriga lascada. Eu não sei se é porque a mulher não deixou eu dormir direito, perturbando sobre a conta que vai vencer. Eu não sei se foi o cachorro do vizinho ali latindo pros drogados. Eu só sei que eu tô cansado. Elias caminhou 42 quilômetros, querido. 42 quilômetros é uma distância daqui aonde, Rafa? Daqui aonde? Eu disse 42 quilômetros. Rapaz, eu arrisco dizer que é daqui no Ceasa. É muito longe. É longe, querido. Pão Rosa, 42 quilômetros, dá no Pão Rosa. Muito longe. No deserto, querido. Não foi no ar-condicionado, nem foi de carro, não. Foi no deserto. E foi na pernada. Talvez ali o Elias tivesse chegado com os pés cheios de bolhas. Igual o pastor Neto. O pastor Neto atravessou apenas a ponte. O pé ficou cheio de bolha. Ele disse: nunca mais, pastor, eu vou ser rebelde à palavra. O senhor disse que não era para ir, eu fui. Daqui o resultado, pedra só bolha. Elias caminhou 42 quilômetros. E ali ele chegou, talvez, exausto, exaurido. E ele entra numa caverna e deita ali na caverna. E dorme tranquilo. E a Bíblia diz que o Senhor vai aparecer novamente a Elias. Primeiro vem um vento muito forte, daqueles que abalou as estruturas da caverna. Elias nem se mexeu. Tem camarada que se der um vento assim forte, ele se agonia. Segura, segura, porque vai cair tudo, é o fim do mundo. Elias nem se mexeu. Vocês lembram que Jesus estava no barco, o vento era tão grande que a galera estava toda desesperada. Ele disse: mas ele nem se mexe. O homem dorme aí e não se mexe. Aconteceu a mesma coisa com Elias. O vento foi forte, as paredes estavam se mexendo e Elias nem se mexeu. Depois veio um terremoto, esse foi forte.
Balançou tudo, as estruturas balançaram, talvez ali rato corria, aranha corria dentro daquela caverna e as coisas aconteciam, o morcego batia um no outro e Elias dormia um sono tranquilo. Nada. Tem gente que diz, pastor, só pensa, a presença de Deus ela só vem no barulho, pastor, é no terremoto que Deus se manifesta. Elias nem se levantou, querido. Terceiro veio um fogo, línguas de fogo invadiram aquela caverna ali que talvez não tenha ficado um morcego, morreu todo. Rato nem se fala. Foi tudo para o espaço, formiga, rato, animal peçonhento, cobra, foi tudo para o espaço. Elias nem se mexeu. Deitado, tranquilo, 42 quilômetros, não é 4 quilômetros, são 42. Né? Um desconto aí para Elias relaxar. A Bíblia diz que veio um quarto chamado em vento silencioso e frio. Veio aquele vento calmo, talvez bateu ali no ouvido de Elias. Ei, levanta, Elias. Sou eu. Papai chegou, Elias. Levanta, bota a tua roupa e vai até a porta da caverna porque eu quero falar contigo. Então Elias se levanta, já pega ali alguma coisa que Deus deixou para ele já toma, come os pães, vai até a porta da caverna e pelo aquele vento ele sente a presença do Senhor. Diga glória a Deus. Então Elias lança a capa dele sobre o rosto dele. E Deus disse, o que é que tu está fazendo? Tu, rapaz, desafiou os sacerdotes de Baal. Tu profetizou em 3 anos. Não caiu uma gota de água nessa região, Elias. E tu vai ficar com medo de Jezabel, Elias? Para com isso, Elias. Jezabel, Elias. Tem gente que é assim, querido. O cara disse, me faça outro, se amanhã eu não deu um fim na vida desse indivíduo. Ele fala que é um... O que aconteceu com o irmão? O rapaz, ele foi embora. Mas estava ontem, vazou. O homem não está mais, ele fugiu, foi embora. É mesmo. E a irmã também vazou. Mas por quê? Tem um pessoal aí que disseram que eu ia acertar as contas com eles e eles vazaram. E o evangelho? Diz que evangelho, pastor? Só acho que na luta dessa o cara vai pensar em evangelho? Passou. E o Senhor disse, Elias, tu fez chover fogo do céu, Elias. Tu exterminou centenas de sacerdotes do diabo, Elias. E tu vai correr para Jezabel? Talvez Elias tenha refletido bastante, mas rapaz, isso não é que é verdade? Elias, os blogs da cidade estão dizendo que tu fugiu, Elias. Que tu está refugiado numa caverna, Elias. Tu não é Fred Flintstone, Elias. Tu é o Elias, rapaz. Tu não tem nada a ver com o pessoal da Hanna-Barbera, rapaz. Tu não é parente de Platão nem de Sócrates. Tu tem que estar aqui fora, Elias. Elias disse, mas Senhor, o Senhor há de compreender a minha parte. Olha o que Elias vai argumentar com Deus. O Senhor há de compreender a minha parte. Mataram todos os teus profetas e foi o povo de Israel mesmo que matou. Só ficou eu, Senhor. Só ficou eu, Senhor. Tem umas pessoas que elas dizem o seguinte, se eu sair daqui, o trabalho vai fechar. Se eu mudar dessa região, as coisas vão se acabar. Tem gente que fala isso, né? Ah, se eu sair desse emprego, a empresa vai quebrar. Se acontecer isso comigo, a coisa vai desandar.
Sabe o que Deus disse para Elias? Ouve bem, anota aí. Elias, tem 7.000 homens que eu reservei e que não se dobraram para Baal e nem beijaram suas estátuas, Elias. Em outras palavras, queridos, Elias, deixa de ser besta, rapaz. Que tu não é o último dos moicanos, não. Existe um povo a quem eu tenho guardado. Isso é para quebrar um pouco a gente, porque às vezes nós queremos ser rei da cocada preta. Você nem se pode falar isso agora, parece que a coisa está tão... Não pode mais falar cocada preta, né? Cocada marrom. Tá um negócio politicamente correto. Não pode falar cocada preta. Mas quando é para falar no cartão black, todo mundo diz, esse pode. O black pode. O black é bom. Não tem limite, pastor. É um cartão maravilhoso. Mas a cocada preta negada pula. O Senhor disse, Elias, tu não é o único, existe 7.000 homens, Elias. Mas tudo bem, esse é assunto para a gente conversar lá em cima. Vou te levar, Elias, já que tu quer ir, eu vou te levar. Prepara um homem. Unge um rei, unge um outro camarada, um outro governador e prepara um que vai ficar no teu lugar, porque eu vou te abraçar e eu vou te levar, Elias. E Elias voltou mais 42 quilômetros, queridos. Não foi fácil, não. Veio de volta do Pau Rosa. 42 quilômetros na pernada. Não tinha um cavalo, pastor, para ele vir em cima. Não tinha, não, cara. Era na pernada mesmo. Sei quem é o cara que você mais já conhece que andou por aí. Mas esse não chega nem perto de Elias, que Elias era na pernada. Talvez Elias era um cara magro, forte. Cara magro, forte. Talvez ele não era aquele gordo que caminha 500 metros, tô cansado. Não era esse gordo, não era esse camarada. Tinha nada a ver com ele. Elias volta e encontra quem? Eliseu. Eliseu já desconfiado, Eliseu já estava por ali, discípulo amado de Elias, homem que Elias amava muito e que ele também amava muito Elias, mas como o blog já tinha divulgado que Elias estava querendo correr, Eliseu já estava desconfiado. Então Elias pergunta para Eliseu, o que é que tu tem, rapaz? Está me olhando esquisito? Ele disse, deixa eu beijar meu pai e minha mãe e matar logo os bois que eu tenho ali para nem me lembrar deles, aí eu vou te seguir. Disse, vai, mas não demora. Eliseu foi, matou tudo que tinha, fez aquele assado, convidou a galera do sindicato, foi uma festa tremenda e disse, agora vocês fiquem aí que eu vou com Elias, meu mestre. Espero que seja ainda, hein, que estava querendo correr, mas... E Elias disse, Eliseu, o que tu queres? Se eu quero ter a porção dobrada de ti, Elias. Para mim não correr fácil, eu quero ter a porção dobrada. E Elias parou e tomou um susto. Poderia ter dado uma bronca em Eliseu, mas disse, olha, se tu tiveres fé, na hora da minha partida, tu vai receber essa partida dobrada. Porque dura coisa, tu me pede. E a Bíblia diz que Elias foi lá e ungiu um cidadão como rei, ungiu um outro cidadão lá como governador, e ele passou o Jordão, bateu a capa e atravessou e subiu, passou uma carruagem de fogo, o vento pegou e levou Elias, a capa caiu e Eliseu segurou, e Elias vazou. Eliseu ficou sozinho. Primeira coisa que Eliseu fez foi enrolar ali, sabe aquele pano que você enrola, dá uma lapada, pá! Cadê o Deus de Elias? O rio se abriu, ele disse, opa, toda parada. Toda parada. E Eliseu fez o nome dele, querido. Recebeu porção dobrada do Espírito. Eliseu fez o nome dele, fez a história. Eliseu fez história em Israel. Por que nós estamos falando isso? Para que nós possamos entender que Deus trabalha com pessoas que têm compromisso com Ele. E não é só de garganta, de boca, não.
são pessoas que vão lá se colocar lá na frente da batalha. Não é um covarde que fica lá olhando no buraquinho, vamos ver como é que está a situação, depois eu vou lá. Não, não é isso. É aquele que vai para a batalha, que vai para a luta, que não anda sozinho, que tem sempre um parceiro com ele, para caso ele caia, ele venha se levantar depois. Esse era o Elias. Esse era o homem que Deus amou e levou ele consigo. Elias foi morar com Deus, queridos. Não provou da morte. Deus amou Elias. Elias fez o que ele tinha que fazer aqui nessa terra. E aí a gente se pergunta, e nós? O que nós estamos fazendo? Qual é o nosso papel? O que nós estamos fazendo para que nós possamos, pelo menos, se assemelhar com Elias? Qual é o meu papel? Qual é o meu papel? Qual é o meu desafio? Será que eu vou pegar minha Bíblia 4 horas da tarde, dia de domingo, com medo e dizer, será que o pastor não vai me chamar? Fulano, será que tu viu alguma coisa? O pastor vai chamar a gente? Será que eu estou lembrando que segunda-feira eu sou crente, que eu preciso respirar esse evangelho que eu vivo? Será que eu estou dobrando o joelho, eu estou orando, eu estou tirando um tempo para Deus, independentemente do WhatsApp, do cachorro, do prestamista, da mulher que fala muito e do som do vizinho? Ou será que eu estou me acovardando? A Bíblia diz, queridos, que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós precisamos nos preparar, andar preparados, cabeça erguida, pé no chão, olho no futuro. Nada de andar cabisbaixo, com aquele papo de que está chorando, não, cara. Levanta essa cabeça e vai em busca de uma presa, vai em busca de alguém. Eu vou fazer a diferença. Se Elias fez, com todas as dificuldades que existiam, eu vou fazer. Elias tomou água e pão, comeu pão com água. Hoje o cara toma refrigerante, leite, iogurte. Ainda exige e não quer fazer nada. Você pode ser mais do que você é. Você pode dizer, não, eu quero sair dessa. Eu quero viver, eu não quero existir. Fulano, tu tem quantos anos? Eu tenho 40, eu tenho 50 e poucos anos, 60 anos de vida ou de existência? E qual é a diferença? Existência é existir por existir. Viver é diferente. Viver é aproveitar a vida. Viver é saborear aquilo que Deus tem feito para você. Então está na hora de mudar, querido. Pastor, mas dá tempo ainda. Já peguei tanta pancada, paulada. Já fiz tanta besteira. Já fiz muita coisa errada na vida, pastor. Será que ainda dá tempo? Será que tem jeito? Tem jeito. Tem jeito, sim. Deus não abandonou você. Jesus não desistiu de você. Talvez você tenha desistido dele, mas Jesus não desistiu de você. Há esperança, querido. Ainda existe médico em Gileade. Ainda existe bálsamo em Gileade. Pensa nisso. Isso serve para você, não só na igreja, não só aqui, agora, mas em todos os momentos da tua vida, isso vai servir para ti. Talvez um dia você vai arranjar um trabalho e alguém vai dizer, escuta, como é que tu me garante que tu vai cumprir o que tu promete aqui nesse local? Eu disse, olha, na minha igreja, eu estou acostumado a tomar conta de grupos e grupos de céu, eu consigo, eu dou conta, por que eu não vou dar conta do trabalho de um desse aqui? Davi disse, eu estou acostumado a matar leões e urso lá na fazenda do meu pai, por que um gigante desse eu não vou derrubar? Isso serve para você, queridos, que vai levar para a sua vida, para a eternidade.
Isso vai servir muito para você. Talvez alguém vai dizer, escuta, tu está fazendo um concurso, está lendo aqui um material, quem garante que tu vai passar isso? Olha lá na igreja, eu estou acostumado a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu conheço, eu vou passar. Será não, eu vou conseguir. Ah, esse emprego será que vai ser meu? Vai ser meu, ele não será não, ele vai ser meu. Então pensa dessa maneira, querido. Muda a chave. Bate um papo com Elias aí, em 1 Reis 19, tu vai ver as proezas que esse camarada fez. E essa passagem tem muito a nos ensinar. Pensa nisso. Que o Senhor, Ele tenha misericórdia de nós e faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê a paz em nome de Jesus.